o animal que mais sente o desmame é o animal mais pesado, né? Quando chega na creche é o animal que mais perde. Justamente por o animal que sente aquela falta, é o animal que consumia muito bem na fase de maternidade, é o animal que mais sente a falta ali da presença da porca. E nós fizemos alguns trabalhos que nós pesamos em diferentes momentos ali até o desmame e nós vimos que os animais até 8 dias de vida eles desempenhavam igual, tá? A questão de peso igual, e depois até os 14 dias a gente já viu o grupo tratado um pouquinho superior. Quando chegava lá no desmame, realmente esse animal ele já tinha um desenvolvimento mais aparente, vamos dizer assim, já tinha um aproveitamento melhor do creep feeding muitas vezes. E o que nós temos visto, professor, é uma migração cada vez mais forte aí de número de leitões desmamados para os quilos de desmamados porca ano numa métrica de eficiência, né? Complicado em algumas situações convencer o produtor da necessidade de investimento, prevenção, que a grande maioria fala, poxa, agora eu não quero investir nisso, vou ter um gasto agora que eu não queria ter e tudo mais, mas a pessoa ela acaba não, o produtor muitas vezes acaba não vendo o benefício que isso vai gerar a médio e a longo prazo na vida desse animal, no desempenho desse animal, né? E depois acaba precisando remediar aí através de tratamentos, né? Não tem que pensar na dieta de custo mínimo, tem que pensar na dieta de máximo lucro. E a de máximo lucro, provavelmente ela não vai ser nem sempre a de custo mínimo. Eu vou ter que fazer investimentos adicionais. Então é uma questão cultural, né, que a gente precisa de entender que a máquina chamada suíno é uma baita de uma máquina. E ela precisa de investimento, ela precisa de combustível com octanagem alta, muitas vezes. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. O desempenho do leitão começa no intestino. Resultado ao longo da vida. Tonicity PX. Novos, líder em soluções de nutrição inteligente para o crescimento dos negócios da produção de proteína animal. PPGvet, o maior programa de especializações em medicina veterinária do Brasil. Zoetis, líder global em saúde animal. Pegasus Science, micotoxinas em tempo real através do NIRS para decisões mais seguras e eficientes na suinocultura. Altec, soluções nutricionais eficientes e sustentáveis para fortalecer a suinocultura. Seva, sempre com você, além da saúde animal. Circumvent CML, maior conforto e conveniência para sua granja. Novonesis, transformando o mundo através da biologia. 59ª reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia, de 27 a 31 de julho, na UFLA em Lavras. Inscreva-se, sbz.org.br. Ciaves 2026, o maior encontro da proteína animal das Américas. De 4 a 6 de agosto, no Distrito Anhembi, em São Paulo. Olá pessoal, vamos para mais uma edição do Suinocast. Meu nome é Vinícius Cantarelli, sou host dessa plataforma e sempre trazemos convidados especiais. Hoje nós temos um convidado, Gabriel Bona, um conhecido nosso, e eu tenho um carinho muito grande em convidá-lo, até mesmo pela amizade que eu tenho com o pai dele. Conheci o Gabriel já há um tempo, um profissional de destaque, né, e tenho um grande prazer em recebê-lo para compartilhar com a gente a sua experiência, que não tem sido pouca, né? Nós tivemos aqui alguns bate-papos antes, vocês vão ver o quanto que o Gabriel tem para trazer de experiência para nós. Nós vamos falar de um tema bem interessante, nunca vai deixar de ser interessante, que é o quanto investir no leitão para a gente obter resultados, né? E que tipo de leitão, tá, que a gente vai investir. Mas antes disso, eu queria chamar o Gabriel para se apresentar. Gabriel, muito obrigado por aceitar o convite. E conta um pouco aí da sua jornada na suinocultura para nós, por favor, Nando. Muito obrigado, professor. Eu que fico bastante satisfeito e bastante honrado de participar, né? É sempre um prazer aí bater um papo sobre esse assunto. E, enfim, eu sou médico veterinário, eu formei na PUC Minas, e fiz meu mestrado com o pessoal da Federal do Rio Grande do Sul, do setor de suínos,
Então, toda a minha trajetória ali acadêmica acabou sendo mais voltada à reprodução de suínos, né? Nós fizemos aí diversos trabalhos na parte de andrologia e, enfim, eu tenho uma experiência nos Estados Unidos, morei cerca de 1 ano e meio nos Estados Unidos, trabalhei numa empresa bastante grande lá, cerca de 33 mil matrizes, e onde eu era responsável ali pela parte de gestação desse grupo. E hoje, quando eu regressei ao Brasil, trabalhei na Bretanha também, por um breve período. E hoje eu estou há 2 anos e meio, mais ou menos, na Tonist, né? A Tonist é uma empresa irlandesa voltada aí a desenvolvimento intestinal e eu faço hoje a parte de América Latina. Excelente, excelente. E esse background teu de reprodução, né, Gabriel, acaba ajudando bastante no que mais você faz hoje, né? Que é investir em conceitos tecnológicos dentro ali da maternidade e quanto que isso impacta nas fases posteriores, né? Gabriel, para a gente começar a nossa prosa técnica aqui, cara, nossa proposta é falar de leitão. Nunca vai ser na suinocultura, nunca nós vamos deixar de falar dessa categoria tão importante. E quando a gente pensa nessa categoria, a gente pensa assim, muitas vezes a reflexão vem com muitas tecnologias que nós temos, né? A própria biologia, que é o leitão, né? O quanto que vale a pena investir, né? Então vem esses questionamentos. Vale a pena investir em um leitão leve, né? A questão da hiperprolificidade dessas matrizes modernas nos chacoalhou os nossos sistemas de produção, né? Nos fez refletir e constantemente tem mudado a dinâmica dentro não só da maternidade, mas de todo o sistema de produção, mundo afora, mas entra temas muito importantes como a variabilidade, né? E mais recentemente, não vou dizer tão recentemente, né, mas a gente já tem sido provocado a pensar nesse conceito de saúde intestinal há mais de 10 anos, né? E quando vocês na Tonist e nós já fizemos alguns trabalhos juntos, sabemos que a expertise de vocês está nisso, né? Essa nutrição voltada à saúde intestinal, né, ao epitélio intestinal, funcionamento do trato digestório. A minha pergunta inicial, para a gente começar aqui, é: vale a pena investir em leitão pequeno? Essa é a primeira pergunta. Mas fique à vontade se você já quiser já discorrer em e o médio e o pesado. Perfeito, professor. Essa é uma pergunta excelente, né? É um assunto assim que é muito corriqueiro, tá? Não só aqui no Brasil, outros países que eu atendo aqui também o pessoal tem uma insistência muito grande em dar atenção a leitão pequeno e acaba dando uma esquecida no leitão médio e pesado, pela segurança que esses animais apresentarão, né, até o momento do desmame, por exemplo, né, que são animais que são mais resistentes, né, que costumam desempenhar melhor, né? Muito bem, professor. Então, começando, eu acho que com essa hiperprolificidade que a gente tem visto, né, fisiologicamente tem uma limitação quanto ao tamanho que esses leitões nascem. E claro que atender leitão pequeno é uma preocupação. Não vou dizer, Gabriel, então deixa meus leitões pequenos de lado, né? Claro que não. Mas, enfim, eu tenho visto que as pessoas têm dado uma atenção muito grande para leitão pequeno ali logo ao nascimento. Porém, esses leitões pequenos aí, já cientificamente falando, né, fisiologicamente falando, esses leitões eles nascem limitados, né? Eles já ao nascimento eles já têm uma estrutura
intestinal mais limitada, que vai acompanhar ele até o final da vida, né? É claro que quando a gente coloca um leitão que nasce ali pesadão, contra um leitão que nasce bem levezinho, né, esses leitões não vão conseguir desempenhar igual durante as diferentes fases de produção, tá? Então, o que eu tenho visto é que esse pessoal tem dado uma atenção muito grande para leitões leves e acaba negligenciando essas outras classes de leitões médios e pesados, tá? Ainda mais nos primeiros dias de vida. E a gente já sabe aí que nos primeiros dias de vida é onde tem uma proliferação assim, gigantesca de células intestinais, e essa proliferação aí vai acabar afetando o desempenho desse animal durante a maternidade, durante a creche e até lá na terminação, né? Nós temos feito diversos trabalhos aí com pesagem individual de leitões e acaba nos dando uma propriedade muito grande para falar dessas diferentes classes de peso, e a gente tem observado que o uso aí de algumas tecnologias, né, voltada aí para desenvolvimento intestinal, tem sido muito mais benéfica nas classes médias e pesadas. Eu brinco até com o pessoal do Peru, que existe, vamos lá, a analogia que eu faço é a seguinte: existe a gasolina pódio, né, aquela gasolina de alta octanagem, né? Então, vale a pena eu dar uma gasolina de alta octanagem para um Fusca, que tem um motor ali 1.600, um motor 1.300, um motor limitado, né, que tem uma taxa de combustão ali, a taxa de compressão mais limitada? Vale a pena colocar uma gasolina cara, uma gasolina com alta tecnologia nesse carro, ou vale mais a pena eu colocar essa gasolina numa Ferrari aí, que tem uma taxa de compressão mais alta, enfim, que vai ser um motor, né, que vai se beneficiar muito mais dessa gasolina? Então, isso é através dessa analogia e através esses vários trabalhos que nós temos feito com pesagem individual de leitões, nós temos conseguido mostrar que o investimento no leitão médio e pesado, ele acaba tendo um retorno muito grande quanto à mortalidade, redução de mortalidade, principalmente ganho de peso desses animais nas fases aí de desmame, saída de creche, até na saída de terminação, tá? Então, claro, jamais negligenciar a classe média e pesada e focar somente na pequena, ou então negligenciar a pequena e leitões leves e focar só nas médias e pesados, né? Temos que, obviamente, tratar a população como um todo. A gente sabe que genética, nutrição, manejo, ambiência e sanidade definem o resultado na suinocultura. Mas todos eles só se traduzem em resultado quando o intestino consegue responder. Nas primeiras semanas de vida, o leitão define sua capacidade de absorver nutrientes, responder aos desafios e expressar seu potencial. É exatamente nesse momento que entra a nutrição microinteral. O Tonicity PX é um isotônico proteico que atua diretamente no intestino, nutrindo o enterócito e promovendo o desenvolvimento funcional da mucosa intestinal. O resultado é um efeito que acompanha o animal por toda a vida. Mais peso ao desmame, melhor desempenho na creche, maior uniformidade e mais eficiência até a terminação. Não é sobre adicionar mais uma tecnologia, é sobre fazer tudo o que você já faz funcionar melhor. Tonicity PX, intestino primeiro. Excelente. É porque, como eu comecei comentando, né, a questão da hiperprolificidade das fêmeas, que consequentemente nós tivemos um aumento dessa classe de animais mais leves, né, os chamados BVs, os leitões de baixa variabilidade, porque não, às vezes até os ciúres, né, uma vez ou outra a gente vê ciúre dentro de granja. Começou-se então a pensar nesse questionamento de investimento e começaram a surgir tecnologias ou estratégias para focar nesses leitões, né? Precisamos recuperar. E aí, assim, esse conceito de vamos trabalhar uma nutrição ou estratégias de manejo que seja para esses leitões pequenos, nós tivemos muita informação, temos muita informação, mas eu vou só te dar um exemplo. Me recordo muito bem numa granja que a gente visita de vez em quando no sul, Santa Catarina, que eles fazem um trabalho muito bom de banco de colostro e que
No início eles focaram apenas nos leitões mais leves. Depois eles começaram a reparar que leitões médios e pesados, inclusive, também morriam de esmagamento. E quando eles iam fazer necrópsia, abria o estômago e não tinha colostro. Então eles começaram também a investir, né, em colostragem para esses leitões mais médio e pesado. E a resposta também era melhor, né? Então você estava investindo naquele que ia dar certo. Tá? Então, nesse volume de resultados que vocês têm, né, e é muito interessante, a gente estava conversando aqui antes, pessoal, são resultados que a Tonit tem trabalhado com pesagem individual, de um volume muito grande de trabalhos, né? E eu acho que isso é muito válido, porque você tem um número você tem um número da média, sim, que é importante, mas você tem a variabilidade, né? Claro. E eu me lembro muito bem, inclusive, e alguns trazem esse conceito também, Gabriel, de que o leitão pesado, por exemplo, ele desmama com um pouco mais de dificuldade, porque ele acaba que ele é muito apegado à mãe, né? Então, eu me lembro que um dos trabalhos que você... É o que a gente fala, que o animal que mais sente o desmame é o animal mais pesado, né? Exato. Quando chega na creche é o animal que mais perde. Justamente é um animal que sente aquela falta, é um animal que consumia muito bem na fase de maternidade, é o animal que mais sente a falta ali da presença da porca, né? É o animal que tem maior dificuldade de adaptação e aí é onde que a gente deixa de ganhar, né? Já é, claro, cientificamente provado aí que o animal que não consome quando ele é desmamado, né, que demora para consumir, as velocidades tendem ali a regredir, né, e até que esse animal consiga recuperar, então, toda a sua capacidade de absorção, você está perdendo aí seus 5, 6 dias já de alojamento, né, então esse animal ele vai estar performando aí 70%, 80%, até menos, de todo o seu potencial, até que ele consiga recuperar essa qualidade de célula intestinal e toda a capacidade de absorção que ele tem, né? Então, exato. É aí que a gente vê uma grande lacuna, vamos dizer assim, de desempenho desses animais. Então, desses pesados. Desses pesados. Então, é nesse sentido que eu acho que eu gostaria de explorar mais contigo. Então, pelos estudos de vocês, o retorno sobre o investimento é maior quando você investe em tecnologias, vamos dizer assim, em produtos mais tecnológicos, né? Ou seja, a nutrição microintegral, que acho que esse conceito, depois eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso também. Não é, talvez ela foi pensada para leitões mais leves, mas na verdade o retorno sobre o investimento é maior para leitões mais médios e pesados. Então esse é um ponto. E além disso eu queria que você também abordasse esse ponto. Já que existe também essa dificuldade do leitão mais pesado, vamos começar pela maternidade. Quais as estratégias a gente pode usar na maternidade para essa informação? Não é só o leve, pessoal. O médio e o pesado também precisa de investimento em conceitos, né, mais refinados dentro da nutrição. Essa questão, Gabriel, essa questão da variabilidade de peso e dos estudos que vocês fizeram, né, onde mesmo produtos tecnológicos, né, que trazem esse conceito da nutrição microintegral, que foram talvez idealizados inicialmente para leitões mais leves, mas os médios e pesados também têm esse retorno. Como que a gente constrói as estratégias dentro da maternidade pensando em diferentes classes de peso? Ela é igual? Ela pode ser diferente? O que vocês têm pensado sobre isso? Né? Se quiser também abordar um pouco desse conceito da nutrição microintegral e compartilhar com a gente o que é que está na mente de vocês pensando assim, poxa, nós temos essa informação de que a classe de peso impacta no retorno sobre o investimento. Vale a pena a gente construir estratégias? É prático construir estratégias diferentes? Né? Então,
acho que dentro disso daí que eu acho que vale a pena a gente explorar. Muito bem. Então, dentre as diferentes ferramentas que nós temos hoje aí disponíveis, né, a nutrição microinteral, ela chega como uma ferramenta muito inovadora, né, porque ela acaba, o animal ele acaba consumindo ali essa solução, é um isotônico proteico, então o animal acaba consumindo essa solução e ela vai ser liberada lá no intestino desse animal, né, onde que nós visamos aí manter a atividade dos enterócitos, né, a função da barreira e a capacidade digestiva e absortiva também do intestino, né. A nutrição microinteral, então, ela acaba chegando como uma tecnologia aí para manter esse intestino desse animal mais são e mais capaz de absorver nutrientes, né? Durante a fase dele ali de aleitamento e posteriormente também nas fases aí onde eles consumirão exclusivamente ração, né? Em creche e terminação. Então, quando a gente partiu para essas avaliações aí, onde que a gente fazia essa divisão de classe de pesos, nós vimos que os animais considerados aí médios e pesados, eles têm um consumo maior, seja de leite, seja da solução isotônica proteica, por exemplo, tá? Então, esses animais, eles acabam tendo um maior benefício no momento do desmame, por exemplo. No momento do desmame, a gente viu uma diferença de 50 a 80 gramas nos animais considerados leves e animais médios e pesados de 300 a 500 gramas de benefício, né? E esse benefício vem da onde, né? Vem justamente dessa nutrição microinteral. A gente fornece um produto numa fase bastante crítica aí de desenvolvimento intestinal desses animais, tá? Ali, seus 2 a 8 dias de vida. Muitas pessoas, né, nos questionam, poxa, mas com 2 a 8 dias de vida, esses animais consomem alguma coisa? Consomem, né? Óbvio que tem leitegados que consomem mais do que outros, leitões que consomem mais do que outros leitões, né? Mas a gente faz justamente um aporte ali nutricional para as células intestinais, né, para os enterócitos especificamente, né, que são ali as bombas responsáveis pela absorção de nutrientes, né, no intestino desses animais. Então, a gente faz um aporte nutricional para que esse animal tenha uma maior altura de velocidade, que ele tenha uma maior qualidade de enterócito, para que ele possa desempenhar melhor aí, não somente questão de peso, né, mas também falando de questões de imunidade, né, de sobrevivência, de resistência, diarreias também. Isso tudo, nós temos alguns trabalhos aí em parceria com uma universidade da China, que fez esse trabalho. Nós partimos para a parte de expressão gênica, parte de histomorfometria, né, para realmente matar a cobra e mostrar a cobra morta, né? O pessoal fala, mas de onde que vem esses resultados? Por que vocês veem ganho de peso? Por que vocês veem redução de mortalidade, redução de diarreia? Então, nós fomos realmente muito longe para entender isso aí, para entender essa tecnologia, como que essa tecnologia funciona a nível intestinal e como que os animais seriam beneficiados, então, com essas tecnologias, né? Tem outras tecnologias que eu também acho muito interessante, os próprios triglicerídeos ali de cadeia média, né? Também são ferramentas assim que eu considero muito interessantes, né? Nós já vimos aí que essas soluções, elas ajudam realmente esses animais a terem uma energia prontamente disponível ali para que eles possam mamar, para que eles possam acessar o teto aí com maior eficiência, né? Nas primeiras horas de vida. Então, são tecnologias assim que a gente não pode focar somente para uma classe de peso e esquecer das demais, né? Óbvio que algumas podem beneficiar mais leitões leves, outras podem beneficiar mais leitões médios e pesados, mas eu acho que a gente sempre tem que tratar a população como um todo e não focando somente nessas classes para esses tipos de produtos. Excelente. Eu acho que esse é um recado importante, né? Assim, ao invés da gente olhar só para aquele que teoricamente está precisando mais, né? Na verdade, o grande resultado está naquele que aparentemente não está precisando tanto, mas é o que a gente falou. Um bom exemplo que você deu da gasolina,
né? Ou seja, tem todo esse pacote tecnológico empacotado em um produto, né? Eu vou investir onde? Onde me traz mais retorno sobre investimento. Não quer dizer que essa tecnologia não possa ser usada para leitão leve. Obviamente nós sabemos, você teve nos Estados Unidos, né? E aí depende muito de região, de país. A Europa também tem as suas particularidades, inclusive relacionada ao comitê de ética, né? Quanto a peso mínimo de leitão, em alguns casos eles até abatem os leitões, né? Mas dentro disso daí, cada granja, cada sistema de produção tem os seus protocolos, mas eu acho que esse é um ponto muito importante. Gabriel, agora, você comentou de fazer esse investimento ali dos 2 aos 8 dias de idade, né? Onde o animal, vamos imaginar que ele tem uma plasticidade maior ainda. A fase de desmame, até mesmo a fase, desculpa, de maternidade, até mesmo um pouco no pós-desmame, ainda é uma fase de plasticidade alta, ou seja, o animal responde. Nos primeiros dias, mais ainda. Plasticidade microbiota, plasticidade de resposta imune, de desenvolvimento intestinal, né? Então, eu também concordo contigo, vale a pena. Não é fácil, existe uma variabilidade de consumo maior, né? Claro. Mas é interessante. Então, vocês estão tendo, a estratégia maior de vocês na primeira semana, até os 8 dias, Isso certo? Aí. Isso. E no pré-desmame? E no pré-desmame? Muito bem. Então, de 2 a 8 dias, a gente foca onde tem esse maior desenvolvimento, igual o senhor falou, essa maior plasticidade aí a nível intestinal, tá? E aí, no pré-desmame, nós fazemos novamente essa solução sobre a ração seca, tá? Então, é para que esse animal já consiga ir se adaptando ali para a transição, né, do líquido para o sólido, tá? E isso tem demonstrado, assim, uma eficiência muito grande para ganho de peso, professor. Então, a gente costuma fazer seus 500 ml de solução em cima de 500 gramas de ração e o consumo é muito bom, tá? E aí acaba que a gente faz aí mais 1 ou 2 dias depois do desmame a oferta dessa solução sobre a ração também, já na fase de creche. Então o animal ele chega já consumindo, tá? Então o que a gente busca é que esse pré e pós-desmame seja uma adaptação para esse animal, tá? Então a gente quer que esse animal seja desmamado, que ele chegue na creche, que ele já tenha aquela memória gustativa ali desse produto e fale, poxa, peraí, eu comia isso lá na maternidade, eu não tô encontrando minha mãe aqui, então deixa eu comer isso aqui que eu comia isso lá, né? Então isso é uma estratégia que a gente tem adotado e que tem funcionado muito bem para evitar essa queda de consumo aí nos primeiros dias de desmame, né? E para que esse animal já chegue na fase de creche desempenhando todo o potencial que ele pode desempenhar, né? Para que ele não tenha essa regressão aí de velocidades e que ele já absorva 100% aí do seu potencial logo no primeiro dia de alojamento. Então a estratégia, vamos dizer assim, o pacote completo é isso. 2 a 8 dias, ou seja, buscar esse investimento aí em trazer o leitão para maior vigor do neonato, né, maior vigor do neonato, independente da classe de peso. E no pré e pós-desmame nós estamos pensando nesse desafio, principalmente assim, cuidar da nutrição integral. Ele precisa de ter nutrientes para não ter o que a gente chama daquele gap dentro do enterócito que acaba faltando nutrientes no pós-desmame, 24, 36, 48 horas sem consumir. Essa perda, muitas vezes, ela não se compensa, né? Exato. Então, o pacote tem que ser completo. Exato. Claro que nós não engessamos, né? Muitas granjas acabam precisando fazer uma adaptação de protocolo, tá? Né? Mas nós reforçamos a necessidade de seguir esse protocolo, né? 2 a 8 dias, indiscutivelmente, é onde tem um desenvolvimento celular absurdo,
tá? E, inclusive, nós fizemos alguns trabalhos que nós pesamos em diferentes momentos ali até o desmame, tá? E nós vimos que os animais, até 8 dias de vida, eles desempenhavam igual, tá? A questão de peso, igual. E depois, até os 14 dias, a gente já viu o grupo tratado um pouquinho superior. Quando chegava lá no desmame, que realmente esse animal ele já tinha um desenvolvimento mais aparente, vamos dizer assim, já tinha um aproveitamento melhor do creep feeding, muitas vezes, tá? Um aproveitamento melhor do leite que ele estava ingerindo ali, eles acabavam desmamando mais pesado, tá? Então é interessante que a gente conseguia ver essa evolução acontecendo aí a nível intestinal, né, através do ganho de peso, da redução de diarreia, tá? Mas, enfim, esse seria o pacote completo, né? A gente fazia de 2 a 8 dias, 3 dias pré-desmame e 2, 3 dias ali após o desmame, já na fase de creche, para estimular esse consumo. E é muito importante também, né, professor, a gente faz sobre a ração seca ali, por exemplo, os animais vão mexendo, né, formam aquela papinha ali, vamos dizer, e depois ofertar uma ração seca para que esses animais tenham essa curiosidade, né, que eles vão lá, fuçem e acabem consumindo essa ração seca também, né? Uhum. Isso é o que a gente tem indicado hoje. Excelente. Porque acaba não. É claro que existe a tecnologia embutida no produto, né? Existe a tecnologia ali, o conceito dela, mas o próprio manejo de estimulação acaba sendo também uma estratégia, né? Para ele ir lá buscar, né? E você comentou, a gente estava conversando aqui antes, você tinha comentado vocês têm um volume de dados muito grande, dessa relação de investir na maternidade, colher peso ao desmame, e isso na saída de creche, e isso também expande lá, ou seja, a consequência lá na saída para o frigorífico, né? Eu acho que isso é muito importante, porque muitas vezes tem tecnologias que o custo por animal é teoricamente alto, mas o retorno sobre o investimento ele se garante não só pela média dos resultados, mas pela consistência dos resultados, né? Eu tenho falado isso muito. A tecnologia ela tem que ter sim um ganho, e ele tem que ter repetibilidade, né? Consistência. E muitas vezes a gente assusta assim, puxa, eu não vou investir porque vai me custar X por animal. Eu não vou conseguir esse retorno. Mas às vezes você quer investir em tecnologias que não têm um custo tão alto, mas não trazem um retorno sobre o investimento, né? Exatamente. Como é que vocês têm feito isso? Compartilha com a gente um pouco desses resultados, principalmente esse conceito de investir no neonato para colher lá na terminação. Exatamente. Então, professor, nós temos feito diversos trabalhos em granjas reais, né? Nós brincamos, nós fazemos esses trabalhos em granjas reais, com pessoas reais ali no dia a dia da granja, né? Então, são trabalhos onde nós analisamos aí individualmente 2.000, 2.500, até 3.000 animais durante toda a fase produtiva deles, né? Hoje nós já temos algumas tecnologias que nos auxiliam aí, né? Os brincos eletrônicos que acabam nos auxiliando aí na agilidade dessas mensurações e até mesmo na confiabilidade dos dados, né? Quando nós apresentamos, olha, aqui nós sempre fazemos um relatório final, então aqui estão os seus resultados analisados estatisticamente, tá? Não são resultados dados brutos. Então isso é algo que nos diferencia bastante, compartilhar resultados analisados estatisticamente para que tenha uma segurança desses dados, né? E, enfim, o que nós temos visto, professor, é uma migração cada vez mais forte aí de número de leitões desmamados para os quilos desmamados porca ano como uma métrica de eficiência, né? Então, que no final de tudo é o que realmente paga a conta, né? Muitas pessoas falam, eu tenho aí, estou desmamando, vamos lá, supondo 14 leitões aí com 6 quilos. Mas será que não vale a pena eu desmamar 13 leitões com 6,5 kg, com meio quilo a mais, 300 gramas, 400 gramas a mais, né? Então,
eu acredito que esse conceito aí da nutrição microintegral e de outras tecnologias também que visam o maior desempenho do animal nas diferentes fases de vida, se alinham bastante aí com essa nova métrica de eficiência aí, que seria os quilos desmamados, aí, quilos de animal terminado, fêmea ano, como uma métrica muito interessante aí de eficiência. Gabriel, essa questão da gente investir em qualidade de leitão, eu também concordo contigo, né? É diferente de quantidade, mas muitos sistemas você tem que entregar número de leitão, número de terminados, né? Assim, existem as demandas de uma agroindústria, por exemplo, para número de animais abatidos, enfim, mas eu também sou muito a favor da gente pensar em qualidade de leitão, que é a qualidade que vai te trazer retorno sobre investimento. Né? Quando a gente fala do conceito de saúde intestinal, nós estamos falando de qualidade, que vai impactar no sistema imune, que vai impactar em outros fatores. Em alguns estudos nossos, a gente, algumas vezes, comparando o controle com um teste, por exemplo, nós não encontramos grandes diferenças em desempenho, mas encontramos, por exemplo, em mortalidade e uso de medicação, por exemplo. Não melhora tanto o desempenho, mas reduz o uso de medicação. Isso tem a ver, pelo menos na minha opinião, com saúde do animal, resistência, resiliência aos desafios. Vocês, o que vocês têm pensado nos estudos de vocês e dentro do conceito de nutrição microintegral, essas variáveis são importantes? Com certeza, professor. Com certeza. Quando a gente pega aí mais de 270 estudos que nós possuímos em mais de 30 países diferentes do mundo, com diferentes realidades, com diferentes sistemas de produção, manejo, genéticas, tamanhos de granja, nós temos visto uma redução média de 20% na mortalidade, tá? Quando a gente faz uma meta-análise, né? Então, vamos lá, se uma granja tem seus 10% aí de mortalidade, nós temos visto uma redução de 20% aí, caindo para 8%, então, tá? Por exemplo, ok? Isso tudo, é claro que se dá através de uma melhor qualidade dos enterócitos, de função de barreira, né? De capacidade aí de digestiva e absortiva do intestino, bem como nós fizemos alguns trabalhos para analisar a questão a expressão gênica aí de marcadores inflamatórios. Nós temos visto aí uma redução de mortalidade, uma redução de diarreia também nesses animais. Isso tudo, é claro, é consequência. O animal que tem um intestino mais bem desenvolvido, ele vai ter uma menor propensão aí a vazamentos, né, vamos dizer assim, uma menor propensão a diarreia, né, uma menor propensão a adoecimento, né? Então, a gente tem visto uma pressão gigantesca aí para redução de antibióticos, né? Mudanças aí de manejo, mudanças de alojamento de animais que acabam acaba desafiando um pouco mais esses animais numa fase muito sensível da vida deles, né? Então, nós temos visto essa e outras soluções aí como alternativas na diminuição aí do uso de antibióticos, tá? Então, realmente nós temos visto uma redução na mortalidade, uma redução nos casos de diarreia bastante acentuado. O futuro da proteína animal passa por São Paulo. De 4 a 6 de agosto de 2026, o CIAVES reúne os líderes da produção mundial de alimentos, mais de 400 expositores, cerca de 100 agroindústrias exportadoras e compradores de dezenas de países. Negócios, inovação e conhecimento no maior encontro da proteína animal das Américas. CIAVES 2026, onde o mundo se encontra para alimentar o futuro. Porque se a gente investe, é aquele velho conceito, né? Se você investe, você tem que ter o retorno. E quando a gente investe em nutrição integral, nós estamos tratando de um animal que vai trazer mais, ou vai ter mais vigor, resistência, resiliência em sistema imune,
em microbiota intestinal, em capacidade digestória e absortiva, né? E você comentou de 20%, né? Vocês reduzir de 10% para 8% a mortalidade. Nós estamos falando de uma glândula de mil matrizes de 700 leitões por ano, né? Isso é muita coisa. Como tem menos diarreia, você tem menos medicação, né? A medicação não é só a questão do custo do medicamento intrínseco ao medicamento, mas manejo, né? Preocupação, né? Enfim, uma série de coisas. Então, eu acho que isso é algo que eu também acho que é muito importante, né? E a variabilidade, né? Acho que, assim, voltando à questão da variabilidade, eu vejo que nós temos que valorizar mais esse indicador. Não é só a média. Eu entrego lotes menos variáveis, né? Isso para a agroindústria, principalmente, para uma cadeia que quer se profissionalizar cada vez mais, é um indicador extremamente importante. Então, que a gente não se limite apenas a, sim, que é extremamente importante, GPD, conversão, consumo, mas uso de medicamento, variabilidade, né? Mortalidade. Isso tem muito valor quando a gente vai construir a equação de ROI, né? Exato, e algo que é muito complicado em algumas situações é convencer o produtor da necessidade de investimento, né, de prevenção, né, que a grande maioria fala, poxa, agora eu não quero investir nisso porque vou ter um gasto agora que eu não queria ter e tudo mais, mas a pessoa, ela acaba o produtor muitas vezes acaba não vendo o benefício que isso vai gerar a médio e a longo prazo na vida desse animal, no desempenho desse animal, né? E depois acaba precisando remediar aí através de tratamentos, né? De medicações. Então, esse é um conceito assim relativamente novo e que demanda aí dos produtores terem uma maior pesquisa, um maior entendimento dessas alternativas aí frente ao uso de antibióticos, por exemplo, né? Para que esses animais realmente consigam desempenhar melhor aí através do desenvolvimento intestinal. Sem dúvida. Aquela questão que nós estávamos comentando, né, Gabriel? A plasticidade é alta nesse momento, então nós temos que aproveitar disso. Isso é um conceito, é incontestável esse conceito, certo? Então ali existe uma janela de oportunidade interessante. Então, se você conseguir acertar uma tecnologia, a chance dela trazer retorno sobre o investimento é muito alta. Exato. Né? E nessa fase, não é o momento de você pensar é que nem a gente pensar dentro da nutrição, por exemplo, na dieta de custo mínimo. Eu não tenho que pensar na dieta de custo mínimo, eu tenho que pensar na dieta de máximo lucro. Claro. Né? E a de máximo lucro, provavelmente, ela não vai ser nem sempre a de custo mínimo. Eu vou ter que fazer investimentos adicionais. Então, é uma questão cultural, né, que a gente precisa de entender que a máquina chamada suíno é uma baita de uma máquina. E ela precisa de investimento, ela precisa de combustível com octanagem alta, muitas vezes. Né, como você deu um belo exemplo. E esse investimento, professor, ele só é medido, ele só é avaliado, né, o seu retorno aí sobre o investimento, quando ele é medido, né, melhor colocando. Exato. Porque se você não está disposto a conhecer, a medir, né, e muitas vezes será algo somente visual ali, nossa, e aí, melhorou? Não, foi bom, melhorou. Melhorou quanto? Quantos animais você deixou de perder? Quantos gramas a mais você conseguiu desmamar? Qual foi a uniformidade que você alcançou a mais nesse seu desmame, na sua saída de creche, na sua entrega lá na terminação, né? Então, se você não medir, muitas vezes você não consegue avaliar se essas tecnologias são boas ou não. Né? Exato. Isso é um diferencial, inclusive, que a gente tem. A gente ajuda o produtor, a gente quer que ele veja realmente aonde ele está ganhando, né? E isso eu acho que esse tipo de tecnologia ainda acaba sendo um pouco refém, sabe? A gente precisa realmente demonstrar aonde está o benefício
mostrar e medir para o produtor, para que ele consiga entender, para que ele consiga quantificar esse retorno aí sobre o investimento. Excelente, excelente. Também concordo contigo. É uma questão cultural, a gente precisa de... Não é fácil dentro dos sistemas de produção a gente medir isso, né? Imagine que tantos tomadores de decisão estão usando várias tecnologias ao mesmo tempo, mas eu acho que esse recado é importante, Gabriel. Medir, né? Se não mede, não tem como você entender o que está acontecendo para tomar decisão. E a gente tem que ser um facilitador. Você está levando a tecnologia para dentro do sistema de produção, você tem que ser um facilitador para poder trazer à tona o resultado que está sendo obtido dentro do sistema de produção, né? Bem, pessoal, nós tivemos uma conversa bem interessante aqui com o Gabriel, né? Eu acho que é um tema que nós temos muito ainda a conversar, certamente, né? O conceito de nutrição microintegral, eu acho que nós precisamos de colocar uma lupa nisso, né? Temos que entender mais a fundo o conceito e aplicar as tecnologias, né? São diversas tecnologias, né? Acho que tem que ser mais bem entendido e aplicado para que a gente consiga os melhores retornos sobre o investimento, tá? Antes da gente finalizar aqui, eu gostaria de fazer minha pergunta mais de cunho pessoal. Normalmente eu faço, até para a gente descontrair um pouco aqui, Gabriel. E a gente nós combinamos aqui, pessoal, e o Gabriel vai compartilhar com a gente o hobby dele, né? Eu acho bastante curioso, fico curioso às vezes de saber o hobby dos meus convidados aqui, né? Às vezes alguns trazem, eu prefiro recomendar um livro, né? Mas os hobbies eu confesso que eu fico bem curioso. Então compartilha com a gente aí, Gabriel, seus momentos que você consegue ter um pouco de respirar. Qual que é o teu hobby, ou os seus hobbies? Vamos lá, meu hobby principal, professor, é carro antigo. Carro antigo? Eu tenho um carro antigo, uma Blazer V6 97, né? Não é tão antigo assim, mas é um xodó, único dono. Carro que está com 100 mil quilômetros. Então, eu adoro mexer, eu vou aprendendo, pesquisando, vou fazendo as manutenções. Então, esse é um hobby que eu criei há pouco tempo, tenho gostado muito. E se eu posso falar mais um, é tiro ao prato. Tiro ao prato? Como assim? Explica para nós. Inclusive, consegui levar o pai também para participar comigo agora. Então, com espingarda, né? Aqueles pratinhos, o pessoal já deve ter visto aí, pratinho. Existem algumas máquinas que disparam uma sequência de pratos e você tem que acertar esses pratos aí. Então, isso é um hobby que eu e o pai, a gente acabou descobrindo juntos aí, e tem sido assim fantástico. Quem tiver o interesse de conhecer um dia, vale a pena, porque é muito gostoso, é muito legal de fazer. Rapaz, então não é só acertar o tiro, não é você jogar os pratinhos para cima e ter que acertar tudo. As máquinas vão jogando os pratos e você vai acertando. Tem uma sequência, geralmente ou então 2 pratos em sequência, e é muito interessante. Que legal. E tem levado o velho para tirar também. E pior que o homem é bom no negócio. Rapaz. Ele era legal, caçador. Então ele tem as manhas. O bom é que o hobby também traz mais afetividade familiar. Então, claro. Isso é importante. Gabriel, muito obrigado, cara, por ter compartilhado. Eu gostaria não vou deixar de te parabenizar, e parabenizar a Tonizete por essa estratégia, né? Eu acho muito interessante a gente comentar aqui o quanto que essas empresas trazem valor para dentro da cadeia, as empresas que investem em pesquisa, né, que tem volume de pesquisa. Nós precisamos disso, empresas que investem em volume de pesquisa. Quando você faz esse investimento em volume de pesquisa, você não está testando só a tua tecnologia, você está testando uma série de outros manejos, né, trazendo informações como essas que você compartilhou com a gente, né, trazendo confiabilidade
em alguns conceitos, como esse de investir na maternidade para trazer resultado lá na terminação, né? A questão da variabilidade de peso. Esse conceito, não vou dizer que é novo, né, mas que é bem interessante a gente estar atento, que é o de nutrição microintegral. Obrigado, meu amigo. Espero que vocês curtam. E agradecido. Talvez aí a gente tenha uma outra oportunidade de bater mais papo aqui, Gabriel. É isso aí. Excelente. Eu agradeço o pessoal aí, parabenizo pelo trabalho de vocês, acompanho sempre. E, bom, eu vejo aí direto pessoas de calibre mais pesado vindo falar, né? Pessoas aí que têm muito mais experiência, pessoas que têm conhecimento científico e técnico bastante grande, e espero que eu tenha conseguido transmitir essa mensagem aí para vocês. Transmitiu muito bem, meu amigo. Você está na prateleira de cima. Obrigado aí por compartilhar. Um forte abraço aí para você. Pessoal, espero que vocês gostem e até a próxima. Um abraço. Um abraço.